Olá, hoje nós vamos dar continuidade à nossa reflexão e comentários sobre a Laudato Si, no capítulo 3, que fala da raiz humana da crise ecológica, a tecnologia, a criatividade e o poder. Nós vivemos um cenário de mudanças enormes e essas mudanças se deram em apenas 2 séculos, desde os motores, as indústrias, a medicina, até a revolução digital, a robótica, as bio e nanotecnologias. Isso traz uma perplexidade para o ser humano que muitas vezes é difícil de assimilar. Mas nós devemos também agradecer, apreciar esses progressos alcançados pela criatividade humana que Deus nos deu em tantas áreas, como por exemplo a medicina, as engenharias, as comunicações. Então há um desenvolvimento que é importante, porém o que nós observamos é que esse desenvolvimento ele também traz uma consequência de exclusão. Se é verdade que muitas pessoas têm acesso às tecnologias, por outro nós vemos uma exclusão de uma grande parcela da população que não tem esse acesso. E aí nós vamos vendo essas contradições e como que nós vamos lidar com isso. Será que a tecnologia ela veio para subjugar o ser humano ou ela nos traz uma possibilidade de exercício da criatividade como legítimo, como dons de Deus, ou como exercício do poder, de subjugar um homem subjugando o outro? E é preciso então que a gente veja essas contradições e reflita sobre elas. E aí nós vemos uma situação da globalização do paradigma tecnológico ou do paradigma tecnocrático. É temerário então observar a ação predatória do homem que parece espremer o planeta até o limite. É como se os recursos fossem infindáveis e que o homem poderia dispor desses recursos da energia da forma como lhe aprovesse, como se não tivesse consequências para si e para os outros e para a própria natureza. Porque se a gente for olhar, os produtos da técnica não são neutros, porque criam uma trama que acaba condicionando o estilo de vida e orientam as possibilidades sociais na linha dos interesses de determinados grupos de poder. Então, muitas vezes o ser humano ele pode se ver refém da técnica, ou seja, esse paradigma tecnocrático impondo uma lógica de domínio que reduz ou até impede a escolha de estilos de vida independentes da técnica. Tende a exercer seu domínio também sobre a economia e a política. Nesse sentido, importa o lucro. Então, aquela questão de não haver a possibilidade de sobrevivência até das pessoas que optam por estilos de vida que promovam o ser humano e que preservem a natureza. Mas essa cultura ecológica, ela não pode se reduzir a uma série de respostas urgentes e parciais para o problema que vai surgindo, ou os problemas que vão surgindo à volta da degradação ambiental, do esgotamento das reservas naturais e da poluição. Porque essas ações, elas sendo pontuais e elas sendo imediatas, elas não atingem o cerne da questão, que é o cuidado integral, ou seja, enxergar o planeta como uma totalidade e o ser humano como uma totalidade. Por exemplo, nós vemos que alguns pequenos produtores optam por sistemas de produção menos poluentes, sinais de que a liberdade humana é capaz de limitar a técnica, orientá-la e colocá-la ao serviço de outro tipo de progresso, mais saudável, mais humano, mais social, mais integral. Então urge uma corajosa revolução cultural, em que
cada vez mais essas práticas elas se popularizem e façam com que haja maior oportunidade para todas as pessoas. E nisso a gente vai ver a crise do antropocentrismo moderno e suas consequências. Então, se por um lado o ser humano é realmente o centro da existência, ele deve ser colocado no centro, ele também não deve ser colocado de forma que prescinda a sua condição de criatura, a sua condição de que não vai fazer com que haja uma relativização das coisas, né? E não há uma nova relação com a natureza sem um ser humano. Então não adianta conservar e preservar a natureza se não houver também uma preservação do ser humano. E se a crise ecológica é uma expressão ou uma manifestação externa da crise ética, cultural e espiritual da modernidade, não podemos nos iludir de sanar a nossa relação com a natureza e o meio ambiente sem curar todas as relações humanas fundamentais, o homem respeitando o homem e a existência na Terra. Um antropocentrismo desordenado gera um estilo de vida desordenado. A cultura do relativismo é a mesma patologia que impele uma pessoa a aproveitar-se de outra e a tratá-la como um mero objeto, lógica do descartável. É impressionante como que essa cultura do descartável ela se estende para além das coisas com o ser humano. E aí trata-se de preservar a vida e de promover uma relação ética com a ciência. A necessidade de defender o trabalho, criar postos de trabalho é o mesmo que fazer um serviço ao bem comum. Valorizar o trabalho na expressão humana de colaboradores na criação. Isso faz com que as pessoas se sintam promovidas e não apenas assistidas. E também a inovação biológica a partir da pesquisa, que são grandes passos dados pelos seres humanos, mas que se por um lado nós vemos progressos científicos e tecnológicos que permitem manipulação genética, o desenvolvimento de organismos modificados geneticamente, de outro, há o perigo, o risco de que oligopólios na produção de sementes e outros produtos necessários para o cultivo e a dependência agrava-se quando se pensa na produção de sementes estéreis que acabam obrigando os agricultores a comprá-las às empresas produtoras. É necessário, então, que se abram espaços de debate para que o ser humano tenha um protagonismo, mas que ele não seja o centro e relativize tudo que está à sua volta, porque se tudo cabe, então a consciência ética do cuidado ela não se desenvolve. E quando a técnica ignora os grandes princípios éticos, acaba considerando legítima qualquer prática. E esse capítulo então nos mostra que a técnica separada da ética dificilmente será capaz de autolimitar o seu poder. Então, que a gente reflita sobre essa relação, sobre a importância do ser humano, a importância da técnica, mas não a prevalência da técnica sobre a vida. Até o próximo.